Olá, galera da 800. Estamos aqui, né, mais aí uma semana do mês de junho e hoje nós vamos estar falando de língua portuguesa, né? Já tivemos aí as nossas aulas de produção textual no dia 9. Hoje nós estamos na aula do dia 10 de junho. Olha que coisa legal! E amanhã é feriado, dia 11, e aí nós voltamos no dia 12, tá? Bom, na nossa aula de hoje, eu quero assim fazer uma chamada também para minha turma 800 de língua portuguesa. Eu já olhei lá o diagnóstico de vocês, das nossas avaliações. Então, assim, alguns alunos não terminaram, né, ou estão ainda terminando por N, né, problemas. Então, a gente entende que nesse momento a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, que não é igual na escola, né, que tem aquele período de avaliação e aí acaba e depois é como se fosse o quê? As avaliações de segunda chamada. Então, assim, fiquem atentos, tá? Ao nosso período, tudo aquilo que está indo na agenda digital de vocês, fiquem atentos. A galera da 800, também de língua portuguesa, que está junto lá no grupo de produção textual, tudo que está vindo nas agendas, quando eu tento estar lembrando, reforçando para vocês, se faz de muito importante a presença de vocês logo aí embaixo do nosso canal. Coloquem aí o nome de vocês, o nome e o último nome, tá? Porque às vezes a gente tem várias Marias, vários Joões. Então coloca lá João e o último nomezinho. E a turma do lado, tá? Não se faz necessário que você coloque o seu nome todo, não, tá bom? Então, já coloquem aí a presença de vocês dessa semana, porque nós estamos sim também preenchendo os diários. Já falei um monte de coisas, né, nos vídeos lá das nossas aulas de produção textual, porque acaba sendo a mesma turma. Então vocês já ouviram tudo que o Dionísio tinha que falar sobre a questão do comprometimento, da responsabilidade de estarem fazendo lá as produções, mas também a gente não pode deixar de lado língua portuguesa. O que está acontecendo? Na questão de produção textual, vocês fazem as produções, tira a foto e manda para mim. E de língua portuguesa, quando a gente estava fazendo o livro, e até as nossas folhas extras de revisões, vocês não estão, alguns alunos não estão enviando. Então, assim, eu estou pedindo mais uma vez, estou alertando, enviem também para mim a foto daquilo que nós acabamos de corrigir hoje, porque desta forma é onde eu estou dando também a presença de vocês lá no nosso diário de classe, tá? E aí eu sempre oriento que, galera, coloquem a data. Então, por exemplo, hoje nós vamos corrigir mais uma tarefa extra, que foi numa folha que foi junto com o roteiro de vocês. Então, coloquem lá, corrigido no dia 9/6, com a professora Dionísio. Então, isso fica bem mais tranquilo. Outra orientação, essas folhas que estão indo extras, que não são de produção textual, colhem no caderno de português, para não se perderem. Por que, Dionísio? Porque quando nós voltarmos e está já perto de acontecer, eu vou estar pegando o caderno de vocês, o livro de vocês, para poder estar verificando e carimbando tudo direitinho. Então, se organizem. Não deixem essas folhas ficarem perdidas nem acumuladas em pastas de vocês. De cada professor, orientação que eu estou dando, Dionísio. Pega lá e ou grampeia no livro também, que é uma coisa bem legal, não é? Pega o livro, isso aqui foi referente aos capítulos tal. Vai no final do capítulo e grampeia essa folha extra. Não estou falando só da minha matéria, não. Estou falando das outras matérias também, tá? Porque aí quando nós professores formos pegar para corrigir, para poder carimbar, vai estar tudo organizadinho, não é isso? E aí eu vou perguntar, cadê a folha do dia tal? Cadê a produção do dia tal? Então lembrem-se que tudo está sendo anotado, tá bom? Então isso aí é um bizu aí que eu estou trazendo para os meus alunos de língua portuguesa, tá bom, gente? Então vamos lá. Quero assim agradecer a parceria de vocês, né? Sabendo que vocês estão aí, porque muitos alunos que
como é de português, também eu pego lá em produção textual. Então, a gente já está acostumado e afiadinhos aí a falar sobre muitas coisas bacanas também. Lembrando que nós não podemos perder o nosso entusiasmo, a nossa alegria de viver, a nossa vontade de fazer as nossas tarefas. Eu sei que muitas das vezes chega muita coisa, mas a gente consegue sim, colocando tudo no seu devido lugar, com muita ordem e decência. Por mais que chegue muita coisa, mas tem aluno que consegue, né, se organizar direitinho. E aí, o que aconteceu? O aluno fez a avaliação, mas esse meu aluno, ele não está dando aqui o like quando ele assiste o vídeo. Então, ele precisa também assistir a aula, coloca o nome e a turma, tá bom, gente? E aí é uma forma da gente também estar fazendo, catalogando, né, a presença de vocês. Então, essa é a chamada que hoje Dionísio está fazendo para vocês. No caso, não é 9, né? Até me confundi. Dia 10 de junho, tá? Então, façam aí direitinho, coloquem na folha de vocês que foi corrigido no dia 10 de junho. A partir daí, eu trouxe para vocês esta folha, que são de 6 questões, tá? Então, vamos lá devagar. Questão 1 diz o seguinte: tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa desta mesma frase é: qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Tudo pode comprovar-se? A gente está falando, olha só, da forma ativa. A gente está falando da voz ativa, tá? Só para vocês lembrarem. Por isso que eu falo, quando forem fazer as avaliações, leiam com calma o enunciado, porque no enunciado já vai trazer, não é, um gancho para a nossa resposta. Então, tudo pode comprovar-se? Isso equivale à voz ativa? Claro que não, né, galera? Então, ó, a letra B não é, está errada. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso? Também não. Isso não condiz com a voz ativa. Pode comprovar-se tudo isso? Também não. Também continua incorreta essa questão. Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado? Sim. Também não. Piorou. Então, qual é a questão correta? Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Então, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Quando eu passo para a voz ativa, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Então, aqui nós temos a resposta corretíssima, beleza? Então, o que está de azul é o que está correto. Questão 2. E exemplo da construção na voz passiva, agora presta atenção, que eu estou pedindo a voz o quê? Passiva. Então, presta atenção aqui. O segmento destacado, vou até cortar aqui o ativa e botar em pretinho, para vocês não se confundirem na hora que for resolver a questão. Então, agora nós vamos falar da voz passiva. Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. Olha aqui, ó, gente, ó. Fui tomado de risos. Lembra dessa regra? Então, eu já mato aqui, ó, tudinho. Todas elas eu nem vou ler porque eu não preciso me preocupar. Todas elas estão que incorretas. E a resposta correta, ainda ontem fui tomada de risos. Então, essa é a resposta certíssima da questão do número 2. Passando para a questão 3. Assinale a alternativa em que há agente da passiva. Então, vamos lembrar desse conteúdo, agente da passiva. Então, eu tenho número 3. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei quase infinita. Agradeço-lhes pelo livro. Ó, essa daqui a gente já tira logo, certo? Então, essa daqui a gente já sabe que está incorreta.
Ouvi a notícia pelo rádio. Aqui não. Aqui está na voz ativa e não na passiva. Por mim, você pode ficar, né? Também não está. Então, vamos à dúvida. Então, nós temos voz, então nós temos agora agente da passiva. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei quase infinita. Sabemos que a letra B também não condiz com o que nós já aprendemos de agente da passiva. Por quê? Nós seremos julgados. Então, o tempo já se passou. Então, aqui nós temos o quê? A nossa voz que está na agente da passiva. Questão 4. Transpondo-se para a voz passiva, eu vou passar agora para a voz passiva, galera. Presta atenção. Então, eu vou transformar para a voz passiva. A seguinte oração: os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. Então, a forma agora verbal obtida seria despertada. Olha, a gente está lá na questão 4, tá? Então, presta atenção nisso aí, por favor, que eu também estou aqui atenta aqui às questões. Teria sido despertada? Teria sido? Ou desperta-se-á, ou fora despertada, ou teriam despertado? Ah, gente, olha só. Todos esses verbos aqui não condiz com o que a gente tem que passar. Então, na voz transpondo para a voz passiva, seria despertada. Então, aqui está a resposta corretíssima do número 4. Vamos para o número 5. Considere-se a frase: ele andava triste porque não encontrava a companheira. Os verbos grifados são, respectivamente, transitivo direto de ligação, de ligação intransitivo. Vamos para a regra. Ele andava o quê? Triste, né? Era a forma como ele andava. Então, presta atenção nisso aí, tá? Depois, ele diz assim, porque não encontrava a companheira. E aí diz, é de ligação intransitivo? Então, a gente já sabe que essas duas aqui não condiz com o que a gente já aprendeu. De ligação transitivo indireto? É transitivo indireto? Não, até porque eu fiz a minha pergunta ali. Ele andava o quê? Não é? Triste. Por quê? Porque não encontrava a companheira. Então, não é intransitivo. Ele é transitivo direto e transitivo indireto? Também não, gente. Fiz aquelas perguntinhas antes para a gente poder entender, não é? Aquele nosso macete. Então, também não é. E aí ficou a última questão. É um verbo de ligação, porém transitivo direto. Claro que é um verbo de ligação, não é? E aí, nós também sabemos que é um verbo transitivo direto. Foi aí uma pegadinha que também estava lá, né, nas nossas avaliações, tá? E por fim, a gente tem aí a nossa questão 6, não é isso? Isso! A terra era povoada de selvagens. O termo grifado é objeto direto? Ó, a terra era povoada de selvagem. Não é objeto direto. Então, errada. É objeto indireto? Ou é uma agente da passiva? E aí? Então, ó, não é complemento nem adjunto adverbial. Então, a gente já elimina. Ficamos nessa. A terra era povoada de selvagens. É uma agente da passiva ou objeto indireto? Se eu transformar, né? A terra era povoada de selvagens, se eu colocar selvagens habitam a terra. Então já pegaram aqui, ó. É agente da passiva, que é a nossa letra C, tá? Mais uma resposta certinha aí para vocês. E a letra B também não faz parte da forma exata da nossa questão, certo? Tudo corrigido.
Até a nossa próxima aula, que será no dia 12. Não percam a aula de jeito nenhum, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e ó, sucesso para todos nós. E não esqueçam, não desistam. Estamos chegando lá.